Essa é uma viagem do futuro, do passado, ou talvez desse exato momento, no espaço e tempo. Eu vi o fim do universo, vi o começo e cada momento. Envio minha história para o vazio, não sei quem vai ler ou quando vão ler. Só espero que algum dia alguém faça isso. Se minha mensagem chegar aos do passado, quero deixar a seguinte história. No início do século 22, a humanidade descobre o segredo da viagem no tempo. Eles começam experimentos em pequena escala com animais e eventualmente humanos, viajando segundos, minutos, horas, dias para o passado e futuro. Tudo vai bem a princípio. Os humanos parecem não sofrer os efeitos de longo prazo da viagem no tempo. Em 2130, toda a humanidade se reúne para a próxima fase do avanço da viagem no tempo. Uma expedição de 3 homens planeja viajar milhões de anos no passado, em 65 milhões de anos para ser mais exato. O objetivo dessa missão era que 3 homens dessa expedição registrassem a descoberta dos dinossauros e também provasse que viajar tão longe no passado era possível. Infelizmente foi. A expedição foi liderada por um homem chamado Henry Williams, um dos pioneiros na descoberta e desenvolvimento da viagem no tempo. Junto com ele estariam outros cientistas e bons amigos, Robinson e eu. A expedição levaria a humanidade mais longe no tempo do que ela jamais ousou ir, e eu iria fazer parte disso. O período em que isso aconteceu na minha vida é irrelevante, mas em termos que os humanos primitivos possam entender, isso aconteceu há muito tempo atrás. Então minhas lembranças são um pouco nebulosas. Ainda me lembro vividamente dos sorrisos que todos trocamos enquanto nos prendíamos a nossos assentos e nos preparávamos para lançar-nos ao passado distante. A máquina que entramos era uma meia esfera, completamente branca, com uma enorme janela/porta onde estava a outra metade da esfera, cheia de luz, com cadeiras apenas para nós 3. A esfera em si era autossustentável e dava para ver tudo do lado de fora. Enquanto permanecêssemos lá, não necessitaríamos de comida, água e nem ir ao banheiro. Também não envelheceríamos lá dentro, algo que só foi compreendido mais tarde. Uma voz começou a contagem regressiva e fomos lançados 65 milhões de anos no passado. A viagem no tempo, propriamente dita, não é notável, muito parecida com uma viagem espacial. Já fiz isso um número infinito de vezes até então. O tempo em uma escala quântica é muito mais parecido com a distância do que qualquer outra coisa. Na máquina, demoramos 1 minuto para viajar 1 milhão de anos. Então foi uma viagem curta de 1 hora de ida e volta. A viagem em si é desinteressante. Tudo que você vê do lado de fora é escuridão total e absoluta. À medida que você se aproxima do seu destino, dá para ver flashes de luz que aumentam gradualmente até o momento da chegada, quando o local aparece à sua frente e a máquina para. Nessa viagem em particular, nós 3 não conversamos muito. Já havíamos discutido bastante todas as emoções possíveis que estávamos sentindo em relação a essa viagem. Então, não havia necessidade de discutir mais nada. Só ficamos sentados, com a expectativa lá em cima. Exatamente como planejado, começamos a ver faixas de cores misturadas com a escuridão fora da máquina, e exatamente 65 minutos depois de partirmos, pousamos em nosso destino. Era uma clareira dentro de uma floresta. Não vimos nenhum dinossauro. Empolgados, nos preparamos para deixar a nave. Não me lembro exatamente por que Henry saiu primeiro. Ele era o capitão, então parecia natural que fosse. Mas embora minha memória seja nebulosa, acho que nunca conversamos especificamente sobre quem iria sair primeiro. Acho que Henry pode ter sido apenas uma vítima aleatória do destino. No momento em que ele colocou a perna para fora da nave, Henry se transformou instantaneamente em pó.
Segundos antes, Henry soltou um grito de horror. Eu e Robinson não conseguimos fazer nada, pois Henry perdeu o equilíbrio e caiu da nave. No momento em que seu corpo caiu, ele se transformou instantaneamente em pó. Seus gritos silenciaram. Embora minha memória daquele momento horrível esteja trancada em meu cérebro, eu só me lembro vagamente do que aconteceu a seguir. Eu e Robinson percebemos que Henry foi morto muito rapidamente. Ficamos chocados, mas também tentamos descobrir o que havia acontecido com ele. Joguei uma das minhas luvas para fora da porta. Ela virou pó no momento em que saiu da nave. Nossos piores medos começaram a crescer dentro de nós. Simplesmente fechamos a nave. As filmagens, no fim das contas, confirmariam nossa história. Robinson jogou outra luva para fora da máquina. Ficamos consternados quando ela também virou pó. Os testes na poeira confirmaram o que temíamos. Os restos da luva tinham 130 milhões de anos. Não sei se o ano em que escrevo isso será antes ou depois da descoberta da viagem no tempo, mas se for antes, deixe esse incidente ser reconhecido. A viagem no tempo é possível, mas aqueles que a fazem envelhecem tantos anos quanto viajam. Você pode não sentir isso imediatamente, talvez nem mesmo por trilhões de anos, mas sentirá eventualmente. O tempo sempre te alcança. Robinson e eu passamos muitos dias depois disso refletindo muito, tentando chegar a um acordo com o fato de que nunca seríamos capazes de sair da máquina do tempo novamente. Era ali que nos mantinha vivos. Por fim, chegamos à decisão de que, se estivéssemos presos, pelo menos aproveitaríamos ao máximo. Dissemos adeus ao mundo que conhecíamos e desaparecemos no tempo. Nós viajamos no tempo extensivamente, visitando tantos lugares e eventos interessantes quanto poderíamos imaginar. Cada incrível evento histórico, nós testemunhamos o primeiro humano tentando criar fogo com uma pedra. Vimos o primeiro animal rastejar na Terra. Vimos o próprio Big Bang. Viajamos para o futuro em 1 milhão de anos e testemunhamos a morte do universo pelo calor. Eu vivi por bilhões de anos. Não acho que o cérebro humano seja fisicamente capaz de compreender tanto tempo. Então, naturalmente, há lacunas em minha memória. Mas sei o quanto o Robinson e eu vimos. Depois de um tempo, a máquina deu problema. Nem lembro direito o porquê. Minha suspeita é que acidentalmente aparecemos em uma tempestade e fomos atingidos por um raio, mas não tenho como ter certeza nesse momento. Mas aconteça o que acontecer, nosso painel de controle pifou, e com isso, nossa capacidade de controlar para onde íamos foi perdida. Tem sido assim que vivi desde então. Aproximadamente a cada 10 minutos, a máquina do tempo viaja aleatoriamente para um novo momento no tempo. 99% das vezes está em um lugar escuro, infinito, no vazio do espaço. Embora talvez uma vez por milênio apareça em algum lugar mais interessante. Robinson e eu aguentamos o máximo que pudemos, mas o desespero e a particularidade da nossa situação começaram a nos estressar. Robinson ficou louco primeiro, e embora muitas memórias tenham se perdido no vazio, nunca esquecerei o dia em que o perdi. De todos os lugares que já viajei, intencionalmente ou não, nunca vi nada mais bonito. A máquina apareceu aleatoriamente em uma ilha tropical. Era o pôr do sol. O céu estava pintado com um tom de laranja forte. Não sei quando foi isso, mas suspeito que foi vários milhões de anos no futuro, já que o sol estava muito maior no céu do que era em 2130. Ficamos em silêncio e maravilhados, apenas admirando a vista por 5 minutos. Mas sabíamos que esse paraíso seria rapidamente roubado de nós, devolvendo-nos ao vazio cósmico do tempo. Pronto, chega. Robinson falou decidido. Eu sabia que sua decisão era certa. Tentei impedi-lo, tentei dizer-lhe que não se matasse, mas ele não me ouviu. Ele me deu uma última olhada e saiu da máquina. Nesse ponto, ele estava muito velho para se transformar em pó. Ele simplesmente sumiu,
desapareceu no pôr do sol. Tive vários momentos ali em que pensei em fazer o que ele fez, mas não fiz. A máquina se teletransportou e voltei para o vazio negro do tempo. Já se passaram 1 bilhão de anos desde aquele dia do lançamento. Tenho viajado muito mais. Finalmente tomei uma decisão. Eventualmente, eu vou pousar em um enorme momento em que tem internet. Quando isso acontecer, vou postar essa história como meu testamento final da vida que vivi. Então, voltarei ao vazio e esperarei. Provavelmente demorará mais tempo do que o número de átomos que cabem no universo, mas eventualmente irei retornar àquela ilha com o céu laranja. Quando isso acontecer, vou me juntar a Robinson e caminhar até o pôr do sol. Isso vai acontecer em algum momento, e mesmo que demore, estou disposto a esperar. Não tenho pressa, afinal, tenho todo o tempo do mundo. Até a próxima. Obrigado.